Paz, amados do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Pastor Christian passando aqui para gravar para vocês mais uma parte do conteúdo que nós estamos estudando na Escola de Líderes. Estamos estudando sobre o tema o líder e a sua célula principal, que é, no caso, a 7ª lição do módulo 3 da Escola de Líderes. Então esse é o tema que estamos estudando, o líder e a célula principal. Nós paramos no item 1.5 e a partir desse momento eu quero começar a estudar com você o item número 2, que diz respeito às responsabilidades da adjuntora, ou seja, a esposa, a colaboradora, a auxiliadora idônea do marido. Então vamos lá, a partir desse momento quero compartilhar as responsabilidades da adjuntora, a esposa. Mas vamos orar primeiramente. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero te dar graças por essa oportunidade de poder compartilhar a tua palavra e te peço que o teu Espírito Santo nos guie, nos instrua, nos oriente durante todo esse tempo que estaremos gravando esse conteúdo. Em nome de Jesus, a ti seja a honra, glória e louvor para todos sempre. Amém. Amém, queridos. Então vamos lá. As responsabilidades da adjuntora, a esposa. Na sociedade israelita antiga, todo homem desejava encontrar a esposa perfeita, uma esposa que lhe fizesse bem e não mal, todos os dias de sua vida, conforme Provérbios 31, verso 12. Poucos homens, então como hoje, desejavam uma mulher mandona, que gostasse de brigar. Provérbios 19, 13 comparava uma esposa rixosa a um contínuo gotejar sobre a cabeça de alguém. Em realidade, melhor é morar numa terra deserta do que com uma mulher rixosa e iracunda, diz a palavra de Deus. Que qualidades deveria ter a esposa perfeita? Que qualidades a família procurava numa noiva para o filho? Que qualidades a mãe tentava instilar na filha, preparando-a para ser uma boa esposa e mãe? A maioria dessas qualidades está descrita em Provérbios, capítulo de número 31. O poema é acróstico, ou seja, cada verso começa com uma letra hebraica, diferente em ordem alfabética. Podemos chamar esses versos de ABC da esposa perfeita. Como a igreja é submissa a Cristo, a adjuntora deverá observar a postura da igreja em relação a Cristo, para desempenhar bem seu papel de esposa. Amém, queridos? Então, assim como diz lá em Efésios, assim como a esposa, ou melhor dizendo, a igreja, a noiva do Cordeiro, a noiva de Jesus, deverá ser apresentada a Cristo como sendo uma noiva santa, pura, sem mácula, irrepreensível, da mesma forma, a esposa deve se guardar para o seu marido e, consequentemente, para Cristo, A nossa esposa, as nossas esposas devem se guardar santas, puras, sem máculas, irrepreensíveis e submissas a Cristo e ao seu marido, como sendo o sacerdote do lar. 2.1. A esposa deve ser uma auxiliadora idônea. A palavra auxiliadora, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, referindo-se a Eva, significa força ou poder. A mulher é sócia nos projetos do homem. Então, Deus fez a mulher a partir do homem, para que ela fosse apta para auxiliar idoneamente em suas reais necessidades. Pesquisando, eu descobri ainda outros dois significados que a gente poderia acrescentar, Conforme o hebraico, a auxiliadora idônea também pode ser interpretado como aquela que lhe completa, ou aquela que completa a sua vida. Então, o papel da auxiliadora, da mulher, é completar o homem. Ou também uma outra versão, uma outra tradução,
aquela que está como que diante dele. Então a esposa é aquela que está como que diante do marido, né? Lembrando, amados, que o significado mais correto da palavra submissão está ligado à palavra sob uma missão. É daí que vem o termo submissão. Então, basicamente, o papel da mulher, quando a Bíblia Sagrada diz que ela deve ser submissa ao marido, significa que ela está sob a missão do marido. Então, o papel da esposa é auxiliar o marido a cumprir a sua missão, o propósito de vida que Deus confiou a este homem. 2.2. A mulher também deve ser apoiadora, a esposa. A submissão no casamento não deve ser vista como algo negativo. Não significa anulação, deixar de ter opinião ou se colocar como uma escrava do marido. A base desta submissão é o fato de marido ser o cabeça, conforme está escrito em Efésios 5, do 22 ao 23. O parâmetro para a mulher se submeter ao marido é a submissão da igreja a Cristo, conforme Efésios 5, 24. A mulher respeita o marido, sendo sua apoiadora. A Bíblia deixa claro esta ordem para a mulher, e a esposa respeite o seu marido, conforme Efésios 5,33. Nós já explicamos, né, que assim como Cristo, Deus é o cabeça de Cristo, e Cristo é o cabeça do homem, do sacerdote, da mesma forma, o homem se torna o cabeça da esposa. Então, quando esta hierarquia, essa ordem criada por Deus, é respeitada, existe uma harmonia no lar. Então, o marido, primeiramente, deve se submeter a Cristo, que já está submisso ao Pai, Deus Pai, para que então ele tenha a autoridade de governar o seu lar. Um marido que é submisso a Cristo não vai encontrar dificuldades de ter uma esposa realmente submissa e apoiadora. Normalmente, quando a esposa não quer se submeter ao marido, não quer apoiar o marido, em muitos casos, não é uma regra, mas em muitos casos esse marido não está realmente se submetendo totalmente a Jesus como deveria. 2.3. Administrar o lar. Mais uma responsabilidade da adjuntora, a esposa. Administrar o lar. Em Provérbios 31, do 13 ao 27, fala sobre a mulher habilidosa, que investe sabiamente aquilo que foi providenciado pelo marido. Investe também diariamente tempo na oração e na palavra, buscando a orientação de Deus, conforme Romanos, capítulo 8, versículo 14. Romanos, capítulo 8, versículo 14 vai dizer: porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, se essa mulher ela é realmente uma filha de Deus, ela vai ser alguém guiada, controlada, movida pelo Espírito Santo e que vai, com certeza, investir tempo diário, né, de devoção a Deus, tempo de oração, de busca, para que essa mulher, então, realmente possa cumprir o papel descrito pela palavra de Deus. Né? A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica o lar. Então, assim como o Espírito Santo, ele edifica a igreja, da mesma forma, a mulher, claro, governada e guiada pelo Espírito, ela também vai edificar o seu lar. 2.4. A mulher deve ser companheira que ama. A adjuntora deve priorizar sua atenção para o marido, manter-se bem arrumada e com aparência agradável para honrá-lo. Então aqui mais uma responsabilidade. A mulher ela deve ser uma companheira que ama, né? Alguém que prioriza sua atenção para com o marido e que se mantém bem arrumada e com aparência agradável para honrar o marido. 2.5. A mulher deve ser o reflexo do amor de Deus. A mulher que ama o seu lar deve ministrar cura e integridade aos seus membros, através de atitudes e palavras. A passagem de 1ª carta de João, capítulo
4, do 19 ao 21, demonstra que Deus nos amou primeiro e devemos refletir este amor. Vamos ler? Primeira carta de João, capítulo 4, do versículo 19 ao 21. E diz assim: Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, eu amo a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E dele temos este mandamento, que quem ama a Deus, ame também ao seu irmão. Então, amados, assim como Deus nos amou primeiro, né, deixando o exemplo, da mesma forma a esposa, que deve ser reflexo do amor de Deus, ela também deve amar o marido como Cristo nos ama, como Deus nos ama. Amém, queridos? Item do número 3. A responsabilidade dos filhos. O homem foi dotado por Deus com a capacidade de gerar outras vidas, e em sua palavra Deus diz: os filhos são herança do Senhor. Salmo 127, versículo 3. Eles devem ser a alegria do casal, o fruto do amor no lar. Além de herança, Deus deu à família os filhos como galardão e flechas na mão do valente. E a Bíblia diz que o homem que tem filhos é bem-aventurado, feliz e que não será envergonhado pelo inimigo. O liberalismo é a principal arma do diabo. Pais que não assumem sua responsabilidade como sacerdotes na criação dos filhos, o filho faz tudo o que quer. Consequentemente, farão opção pelo liberalismo. Outra consequência é a permissividade. Hoje se faz necessário um sanar da sociedade que, enganada no humanismo, enveredou pelo caminho do liberalismo e da permissividade. E a única resposta para que ocorra tal mudança está em Deus. Atos 16:31 diz: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Amém, queridos? A nossa fé em Jesus Cristo vai nos dar o direito de alcançarmos a salvação de toda a nossa casa. Os filhos devem, primeiramente, obedecer aos pais. Obedecer é deixar que o caráter seja moldado, é deixar que apontem a direção correta para o êxito, e não há ninguém melhor que os pais para nortear os caminhos que levarão um filho obediente ao sucesso. Em inúmeros versos bíblicos, vemos os filhos sendo aconselhados à obediência. O segredo da longevidade está em ouvir e obedecer aos pais. A palavra de Deus diz, né? Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Então isso a gente lê em Êxodo 20 e também Efésios 6:2. Efésios 6:2. Também eu quero ler para vocês Colossenses 3:20. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isto é agradável ao Senhor. 3.2. Honrar aos pais. Outra tarefa, outro dever dos filhos. Honrar aos pais, como a gente acabou de ler em Efésios 6:2. Há recompensa para os filhos que honram seus pais. A Bíblia pontua este mandamento como o primeiro com promessa. E a promessa é: para que te vás bem e vivas muitos anos sobre a terra. Efésios 6:2 e 3. A prosperidade e a longevidade caminham juntas com aquele que honra seus pais. Então, amados, guarda bem isso daí. A prosperidade e a longevidade, né, capacidade de você viver muitos anos aqui na Terra, caminham juntas, ou seja, lado a lado com as pessoas ou com aqueles
que honram os seus pais. Os filhos que honram os seus pais. Outro dever do filho, 3.3, alegrar seus pais. Então é dever do filho ou dos filhos alegrar os seus pais. Um filho será com certeza a alegria de seus pais quando agir com sabedoria e com idoneidade. Nos primeiros capítulos do livro de Provérbios, o sábio Salomão convoca os filhos a ouvir as instruções, pois um filho obediente sempre será a alegria de seus genitores. Provérbios 15:20 diz: Filho meu, ouve. Depois também a gente vai ler em Provérbios 1, versículo 8, Provérbios 1:10, Provérbios 1:15, Provérbios 2:1, Provérbios 3, versículo 1, 11 e 21, e Provérbios 4, versículo 1. Todos textos que falam, né, sobre a importância do filho ouvir o pai. E por que o filho, lembrando que na língua hebraica, ouvir e obedecer são praticamente a mesma coisa, né? Jesus Cristo disse: o que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Então, amados, é impossível um filho provar que ama o seu pai se ele não obedecê-lo. A melhor maneira de alegrar o pai, de alegrar a mãe, é através da obediência. Quando um filho obedece seus pais, quando ele ouve e obedece, ele está com certeza trazendo alegria ao coração dos seus pais. Outro dever dos filhos, 3.4, respeitar os mais velhos. Ouve o teu pai que te gerou, e não desprezes a tua mãe, quando vier a envelhecer. Provérbios 23:22. Alguns filhos, quando atingem a maioridade, acham que não devem mais respeito a seus pais. Mas olha só o que diz em Mateus 15, do 4 ao 6. Mateus 15, do 4 ao 6. Pois Deus ordenou: honra teu pai e tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, certamente será morto. Mas vós dizeis: quem disser a seu pai ou a sua mãe é oferta ao Senhor, ou é corbã, o que poderia aproveitar de mim? Deus ordenou: honra a teu pai e a tua mãe. E quem maldisser ao teu pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai nem a sua mãe. E assim invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Nos tempos bíblicos, amados, os filhos varões tinham que sustentar os pais quando esses envelhecessem e dar-lhes sepultamento digno. Por esse motivo, o casal geralmente esperava ter muitos filhos. Salmo de número 127, do 4 ao 5. Salmo de número 127, do 4 ao 5, vai dizer, né? Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Bem-aventurado o homem que enche dele a sua aljava. Não serão envergonhados quando falarem com os seus inimigos à porta. Amados, uma curiosidade desse texto que a gente leu aqui de Mateus 15, 4, 6, sobre o corbã, sobre a honra ao pai e à mãe. Existem muitos religiosos que se enclausuram muitas vezes, né, num determinado local, como alguns monges têm esse hábito de se isolarem num determinado local para santificação e purificação. Preste atenção, se essas pessoas que estão se enclausurando, se isolando, não encontrarem tempo para cumprir esse mandamento de honrar pai e mãe, seja através de uma visita, através de telefonemas, através de demonstrações de amor, atitudes, atos de justiça, isso certamente
por causa da tradição religiosa, isso certamente, amados, estará ferindo gravemente o princípio. Amém? Porque devemos honrar pai e mãe, respeitar os mais velhos, é dever de todo filho, independente da idade. Número 4. A responsabilidade dos pais, ou melhor dizendo, responsabilidades dos pais. Todo cristão, como pai, necessita caminhar segundo o modelo de seu pai, que é Deus de todo o universo, e a quem todas as coisas nos céus e na terra são submissas. O pai hebreu antigo, juntamente com a esposa, devia ensinar a criança no caminho que deve andar. Provérbios 22, versículo 6. O pai também era responsável por transmitir aos filhos toda a lei escrita. Ele era admoestado nestes termos: Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar e ao levantar-te. Também as atarás nas tuas mãos por sinal, e te serão por faixa entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas portas. Deuteronômio 6, do 7 ao 9. 4.1. É dever dos pais amar o seu filho. O pai que quer bem a seu filho, corrige-o, para que esse não erre o caminho, trazendo agruras para a vida em família. Porque o Senhor corrige aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Provérbios 3, versículo 12. O filho que é corrigido tem motivos para sentir-se amado e protegido pelos pais, e os dará justa recompensa pela correção. Provérbios 22, 17 diz: Disciplina o teu filho, e ele te dará descanso, dará delícias à tua alma. 4.2. Ensinar-lhe a respeito de Deus. Esta é uma ordem imperativa de Deus. É responsabilidade dos pais ensinar a respeito de Deus a seus filhos. O ensinamento será mais eficaz quando o pai que ensina vive e está em comunhão com Deus. Sendo assim, nenhum filho terá dificuldade de encontrar com Deus se esse já lhe foi apresentado numa vivência diária. Deuteronômio 11, 19 fala sobre ensinar os vossos filhos. Então, amados, quando um pai e uma mãe são obedientes a Deus, a sua palavra, aos comandos do Espírito Santo, quando um pai e uma mãe se submetem realmente a Deus, eles não vão ter dificuldade de transmitir os ensinamentos da palavra, os princípios cristãos aos seus filhos, porque o próprio testemunho, a vivência dos pais já tem se tornado uma grande arma, podemos dizer assim, que vai lhes dar autoridade no processo de educação dos filhos e de imposição dos respeitos. Que esse respeito, na verdade, deve ser conquistado, e não forçado ou intimado ou obrigado. Ninguém tem esse poder de obrigar um filho a nos amar, ou melhor dizendo, nos respeitar. Nós precisamos conquistar isso com o nosso bom fruto apresentado, com o nosso estilo de vida e principalmente com o nosso amor para com nossos filhos.